Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos Tua Palavra. É a Tua Palavra, Senhor, é com ela que o Senhor tem compromisso, então eu convido o Senhor para estar comigo, para ser o centro de tudo aqui. Abençoe cada vida aqui presente, ao vivo, e aqueles que virão em outro horário, em outro tempo. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Desça sobre mim o Teu Espírito, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua bendita presença. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus queridos, eu vou aproveitar já o tempo, né? Já vamos entrar na ministração da palavra, porque vocês sabem que o tempo urge. A gente não tem muito tempo para poder discorrer a palavra como a gente gostaria de discorrer, mas a gente faz o que pode, como pode. Amém? Então, queridos, eu quero falar hoje uma mensagem, uma reflexão, trazer uma palavra para nós, porque eu ministro, mas ministro para mim também. Aliás, primeiramente para mim, porque quando o Senhor me dá aqui o esboço, ele vai falar primeiramente comigo. Então a palavra aplica-se para você que vai me ouvir e também, principalmente, para mim que estou ministrando. Então eu quero falar sobre a pessoa, nós, né, as fases da nossa vida, quando a gente chega numa posição bem complicada, numa situação muito complicada, que a gente não vê saída, as nossas forças, elas se tornam débeis. A gente fica fragilizado e entregue realmente à situação. Aí, normalmente, né, a gente usa, ou alguém usa para a gente a expressão, né, fundo do poço. É quando a pessoa chega ao fundo do poço, quer dizer, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr. Todo mundo conhece um poço, né, uma cova, sabe o que é isto? E então é um recurso de linguagem para expressar, né, a gravidade, a intensidade do problema que a pessoa está vivendo naquele momento. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, eu quero ler dos versículos 9 ao 10. Dois versículos, o 9 e o 10, quando Estevão, o diácono Estevão, o primeiro mártir da era cristã, quando ele estava ali diante dos seus algozes e pediram para que ele falasse, para que ele explicasse, se justificasse, e pelo Espírito de Deus ele abriu a boca e começou a fazer um discurso lindo, uma mensagem linda, e quando ele chega aqui a esta altura, né, dos versículos 9 e o 10, ele vai referir-se a José, conhecido, né, como José do Egito, o filho de Jacó, caçula da época, né? Então nós vamos ver aqui Atos capítulo 7, os versículos 9 e 10, que diz assim: E os patriarcas, quem eram os patriarcas? Foram os 12 filhos de Jacó. Interessante que 12, né? Só que José não entra nessa herança, mas entre os dois filhos dele, Efraim e Manassés. Então, esses dois filhos representam José. Então, cada um dos filhos de Jacó recebeu uma porção de terra que levou os seus nomes, né? Cada um com a sua tribo. Então, onde deveria ser a tribo de José, foi dado a metade para Efraim e a metade para Manassés. Então foram eles que deram nome a Israel, a nação judaica, a nação de Israel, a nação dos hebreus. Então eram 12, né, contando os 10 e mais 2 filhos de José. Muito bem, 11, né? 11, porque teve depois também o Benjamim, né, que foi o caçula de todos mesmo. Então são 12, então os patriarcas foram os 12 filhos de Jacó, já colocado aqui, entendendo que que era José, foi subdividido em seus filhos, Efraim e Manassés, e se tornaram 2 tribos importantíssimas em Israel. Era meia tribo cada um. Mas olha que impressionante, né? De Manassés saiu Saul, de Manassés saiu Saulo,
grandes personagens da Bíblia. E Efraim chegou a um ponto que, quando Deus queria referir-se a Israel, ele referia-se a Efraim. E é muito interessante, queridos, é muito impressionante a maneira como Deus trabalha. É difícil para a gente entender, principalmente na nossa situação, quando a gente tem promessas de Deus, tem projetos, né, que você trabalha para cumprir aquilo que Deus te prometeu, e vai surgindo tanta circunstância na tua vida, tantas calamidades, que chega um momento que você começa a questionar, mas será que foi Deus mesmo que falou comigo? Eu acho que não, porque não é possível. Então, por isso que eu peguei esse personagem aqui, porque ele foi literalmente para o fundo do poço. É impressionante. Ele tinha promessas de Deus. Deus o visitou em sonhos e deu a ele um sonho que deixou muito claro que ele seria o cabeça da sua casa. E notem bem, queridos, que quando Deus dá essa visão para ele, ele era o caçula da casa. Então os irmãos ficaram indignados, claro, todos os mais velhos, né, desde Rúben até o José ali, que nesse tempo era 11, depois que veio o Benjamim. Então vocês vejam que o trabalhar de Deus é assim. Deus, ele escolhe, queridos, porque nós somos vasos construídos por Deus. Desde que Deus fez Adão, ele fez um. E deste um ele usou como matriz, né? Todos nós, independente de onde nascemos, né? Se for da África, na Ásia, no Japão, na China, no Brasil, não importa, somos todos descendentes de Adão. Então, daquele que Deus fez, surgiu toda a raça humana. A Bíblia fala que de um só o Senhor fez toda a raça humana. É muito bonito, é muito interessante isto, mas a gente tem que saber que é Deus quem escolhe. E Deus escolheu José. Agora, por que Deus escolheu José? Porque Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece a nossa estrutura, ele conhece as nossas limitações e conhece também a pureza e sinceridade do nosso coração no compromisso que vamos assumir com ele, na obra dele, no reino dele. E isto, meus queridos, é a história da humanidade. São várias gerações em diferentes lugares, em diferentes épocas. Agora, o mais intrigante é isto, que Deus às vezes escolhe alguém que aos nossos olhos não tem nada a ver. E às vezes, aos próprios olhos da pessoa escolhida, fala, mas por que eu? Quem sou eu? Por que Deus me escolheu? O que ele viu em mim? Ele viu tudo que tinha que ser visto. Porque o nosso Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. A palavra do Senhor diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então, este é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Então, queridos, quando Deus escolhe, ele não erra. Agora, outra coisa que intriga é por que uma pessoa ungido de Deus, escolhido por Deus, tem que sofrer tanto. Os outros, né, que não têm nenhum compromisso com Deus, tudo dá certo para eles. Tudo que faz prospera, tudo que eles tocam prospera. Então isso é intrigante, mas como, meu Pai querido, que um ser escolhido por Deus, protegido por Deus, sofre, e um outro que não quer nada com Deus, que não reconhece Deus como Deus, se dá bem na vida. Queridos, nós temos que entender uma coisa, que o nosso Deus é eterno, e ele nos fez eternos também. Então nós temos que entender que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Por causa do pecado, o corpo perece. Então esse é o destino do corpo. Agora o nosso espírito e a nossa alma vai voltar para Deus. Então a gente tem que entender que este povo, eles gozam o quê? Os bens materiais, os bens temporais. Nós, os escolhidos por Deus, gozamos dos bens espirituais e dos bens eternais.
Então, qual que é melhor? Qual que é mais vantagem para mim e para você? Viver 100 anos sofrendo e depois uma eternidade gozando as maravilhas que Deus preparou para nós? Ou o contrário, se dar bem em 100 anos aqui e depois viver toda a eternidade no tormento do inferno, no sofrimento eterno? Isso não vai ter fim nunca mais. Porque aqui, ainda que a nossa luta seja terrível, seja cruel, um dia acaba. Um dia acaba. O meu avô materno, né, era muito cheio de filosofias práticas, né? E ele dizia que não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca acaba. Quer dizer, o bem uma hora vai acabar, né? Quantas pessoas nós conhecemos ricas, felizes, bem-sucedidas, e numa controvérsia da vida, numa dessas surpresas que a vida prega em nós, a pessoa perdeu tudo, ficou na pobreza, ficou na miséria. E outros que sofreram tanto tempo, de repente acerta na veia e no momento a vida dele muda e ele vai ter uma vida de fartura e de abundância. Então, nós que servimos a Deus, temos que entender que o nosso Deus não erra. Tudo que ele faz ou tudo que ele permite que seja feito, ele tem uma maneira de resolver isso. Agora, é a maneira dele, não é a nossa. Então, é isto que a gente tem que saber. E como saber isso? É pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro das revelações de Deus. Então, quando nós lemos, estudamos, meditamos da palavra de Deus, vai ficando fácil da gente entender as coisas. Então, Deus deu um sonho para José que ele seria cabeça na família dele. E ele contou esse sonho para a família no dia seguinte. Estava lá o pai, a mãe, os irmãos todos, e ele contou esse sonho. Eles entenderam, mas não gostaram da ideia, não aceitaram a ideia. Alguns dias depois, ele teve um outro sonho diferente, mas com o mesmo sentido. E a partir dali, então, os irmãos passaram a odiá-lo. E o pior, começaram a planejar se livrar dele. Como se não bastasse, né? O pai, que tinha uma predileção por ele, o pai confeccionou, né, uma túnica muito bonita, colorida, de diversas cores, e fez aquela capa para José. E os irmãos ficaram morrendo de inveja, porque não receberam nada do pai, ou se receberam, não se comparava com aquela capa linda. Então, aquela capa se tornou um objeto de inveja, de ciúmes dos irmãos de José para com ele. E eles ficaram projetando. Então, eu estou fazendo esse comentário para a gente introduzir a história para que você entenda, porque pode estar acontecendo contigo, como está acontecendo comigo e com tanta gente neste momento, enfrentando os percalços da vida, as dificuldades do nosso dia a dia, no trabalho, na escola, enfim, em casa, em família, às vezes na própria igreja. Muitas pessoas enfrentam situações terríveis de perseguição, de inveja, de incompreensão. Então, tudo isso faz parte do sistema deste mundo após o pecado de Adão. É assim mesmo e não tem como ser diferente. Então, em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as gerações, haverá os que se dão bem e os que sofrem para poder viver até cumprir o seu tempo de vida aqui na Terra. É terrível, mas é real. Então, veja bem, queridos, que a nossa vida, às vezes, ela está um mar de rosa, está maravilha, está ótima. Aí, num belo dia, do nada, acontece alguma coisa que vai nos envolver numa situação que a gente vai sair dela. Mas a gente não tem ideia quanto tempo levará para a gente sair e nem o tanto que nós iremos sofrer para sair desta luta, para sair desta prova. Os irmãos de José, toda a família, eram pastores, eles, né, apacentavam gado e viviam disto, criação do gado, gado maior, gado menor, gado miúdo, mas esta era a profissão deles. E um dia os irmãos de José saíram, né, para apacentar os rebanhos, dar pastagem, buscar água para os rebanhos. E Jacó, depois de algum tempo, chama José e fala: vai dar uma olhada como que estão seus irmãos.
e traz notícia para mim. E ele foi andando, e andou muito. De onde ele estava até a primeira parada, onde ele encontrou uma pessoa que tinha visto os irmãos, foram 96 quilômetros, né? Não sei se ele foi de camelo, se ele foi a cavalo, foi caminhando, a gente não sabe, a Bíblia omite esses detalhes. Mas a verdade é que dava 96 quilômetros até chegar em Siquém. Quando ele chega lá, ele estava de bobeira, olhando para todos os lados, não via ninguém, não ouvia ninguém. Aí uma pessoa, um senhor que estava ali, falou: você está procurando alguma coisa? Ele falou: estou procurando meus irmãos. Por acaso o senhor não os viu? Ele falou: vi sim, e ouvi também que eles disseram que ia para tal lugar. Falou para ele o lugar para onde eles iriam, e ele partiu para lá. Dali até lá ainda dava mais 32 quilômetros. Então imagina quanto que José sofreu para localizar os seus irmãos e quanto tempo ele gastou, né, para caminhar, para fazer essa jornada. E quando ele vai chegando, ao invés dos irmãos ficarem felizes, contentes, né, que estava vindo seu irmão caçula, eles falaram: olha, lá vem o sonhador Mó, vamos matá-lo, e vamos ver o que vai ser do sonho deles. Então, queridos, quando Deus escolhe alguém, que Deus escolhe mesmo, que Deus abençoe essa pessoa, naturalmente ele vai fazendo a diferença onde ele vive, os outros projetam se livrar dele. Coisa terrível, né? Eles tinham ciúmes. A Bíblia diz que eles não conseguiam falar pacificamente com José. Só falavam dando patada, só falavam irado, era só confusão mesmo. Vamos matar, vamos ficar livre dele. Então, uma pessoa pensa que matando o outro, ele fica livre. Ele pensa que prejudicando, que impedindo, né, que a pessoa galgue aquele posto, aquela posição, ele está livre, mas não tem como, queridos. Se foi Deus quem escolheu, foi Deus quem determinou, de um jeito ou de outro, a pessoa vai chegar lá, porque Deus é Deus que trabalha nas circunstâncias. Deus trabalha na contramão. Onde é humanamente impossível, para Deus é perfeitamente possível. Então nós vamos ver na vida de José que aconteceu exatamente assim, mas Deus trabalhou. Então o que fez diferença na vida de José e na vida dos seus irmãos, que era a oposição, né, trabalhando contra Deus, porque quem trabalha contra aquele ungido de Deus, escolhido de Deus, está trabalhando contra o próprio Deus, contra os projetos de Deus. Então, os irmãos de José, mentira em cima de mentira, porque toda oposição trabalha com mentira. Porque se fosse bom a proposta deles, não precisava mentir, não precisava entrar com subterfúgios, não. A verdade está comigo, a verdade é verdade, contra fatos não há argumento. Essa é a realidade da vida. Então eles começaram a projetar agora a morte de José para que não se cumprissem os sonhos, que foram 2 sonhos. E os 2, José ficava como cabeça e eles como serventes, como servos de José. E não aceitavam, claro, né, os irmãos mais velhos, mais experientes, como que ia submeter a autoridade do mais novo, do caçula da família. Então vamos matar. Mas Deus trabalha em tudo. Deus estava de olho, vendo tudo o que estava acontecendo. E Deus não livrou José da maldade dos seus irmãos. Olha que impressionante. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus para aplicá-la à nossa vida. Porque aplicando a palavra de Deus à nossa vida, a gente vai ver que deu certo para Abraão, deu certo para Isaac, deu certo para Jacó, deu certo para José, deu certo para Davi, deu certo para todos que ficaram firmes na palavra de Deus. Então vai dar certo para mim, vai dar certo para você, vai dar certo para nós. Por isso é que a gente estuda a palavra de Deus. Então Deus já começou a trabalhar, que um deles falou: não vamos matar não, vamos lançar ele numa dessas covas. Havia muitas covas na terra. Então um deles disse: não vamos matar, vamos deixar numa dessas covas
e aí seja o que Deus quiser, mas nós ficamos livres dele. Os sonhos dele não vai se cumprir, jamais nós iremos nos prostrarmos diante deste pirralho, né? Deste moleque, que era o mais novo da casa, o mais novo da família. Muito bem, mas Deus continuou trabalhando. Ali, por certo, ele pereceria. Uma fera, né, poderia sentir o cheiro dele e descer até aquela cova e ali acabar com ele. Eles não tinham diretamente o assassinado com suas próprias mãos. Isso foi o que eles pensaram. Mas era Deus trabalhando já. Então Rúben, que era o primogênito, que era o mais velho, falou, não, vamos colocar ele aqui, depois eu venho aqui, tiro ele da cova e levo para o pai, vou entregar para o pai, eles são e salvo. Não por acaso, né, que na vida do crente não há coincidência, há sempre o trabalhar de Deus. Uma caravana de mercadores, de comerciantes daquela época, surgiu uma distância, ele falou, olha ali, ó, vamos vendê-lo como escravo, assim a gente não mata, mas fica livre dele, vamos vender, ele vai lá para o Egito, de lá a gente não sabe se vai para outra nação, mas nós ficamos livres dele. Então ele estava no fundo do poço e foi tirado do fundo do poço. E ele clamou, ele implorou, que era um garoto, 17 anos de idade, e clamou para os irmãos, suplicou, angustiado, não façam isso comigo, pelo amor de Deus. O pai mandou eu vim aqui ver se estava tudo bem com vocês e para mim voltar, levar a notícia que está tudo bem, está tudo ok. Não façam, não teve apelo. Venderam pelo preço de escravo mesmo. E a maior humilhação para um judeu é ser vendido como escravo. Imagina, eles foram escolhidos para ser cabeça entre todas as nações. Agora, como que um judeu vai ser vendido como escravo para um país pagão, um país ímpio, um país idólatra, que não temia Deus, que não reconhecia Deus como Deus? Então vocês vejam, além da angústia, né, de saber que não veria mais o seu pai, não veria mais sua família, e ainda seria escravo naquela terra estrangeira. Mas aí a gente vê o trabalhar de Deus. Então, querido, às vezes, para Deus nos colocar naquele lugar que Ele nos quer, né, tirando do poço para o topo, né, das posições que um ser humano pode ocupar, vai ter entreveros no caminho, na jornada, na caminhada. Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter adversidades. Isso é natural, isso é normal. Seria uma bênção, né? Se Deus dissesse que eu seria cabeça e eu, poxa, então a partir de agora já ninguém manda em mim, eu é que vou mandar nos outros. Só que não, né? Não é bem assim, não é imediatamente. Há muitas circunstâncias. E às vezes, querido, há tantas coisas que nem vai se cumprir na nossa vida. Agora, Deus continua fiel. Se Ele não cumpriu na minha vida, Ele vai completar a obra na vida do meu filho, ou quem sabe de um neto, até de um bisneto. Eu vou embora, mas a minha geração prossegue. E às vezes, na minha geração, não tem ninguém, né, que aparentemente vai pegar, né, assumir o meu cajado. Só que Deus trabalha. As circunstâncias surgem tanto para a pessoa ser provada, entrar em dificuldade, como também para ser aprovado. Então vocês vejam que Deus proveu uma cova para José não ser assassinado. Depois ele proveu essa caravana para tirá-lo lá da cova, lá do fundo do poço, e levá-lo para o Egito, que era a nação top da época. Era a civilização máxima naquele tempo. Então é assim que Deus trabalha. Agora, impressionante, né? Ele chega lá no Egito, ele foi vendido para um ricaço, e um ricaço que gostou dele, porque não tem como não gostar de uma pessoa escolhida por Deus, né? A pessoa tem uma luz especial, ele brilha onde chega realmente. Então, era escravo, mas era um escravo privilegiado, porque ele se tornou mordomo daquela casa, daquela família. Mas o inimigo que incitara os irmãos de José para tirar a vida dele,
para matá-lo, depois para vender para o Egito, esse inimigo também trabalhava com outras pessoas lá no Egito. O homem, o patrão dele, era uma pessoa excelente, maravilhosa e gostava muito dele. Mas a esposa era uma mulher que deu lado para Satanás usá-la. E ela, com mentiras, acabou fazendo com que ele fosse para a cadeia. E na cadeia ele não ficou lá 2, 3 dias, né, para ser julgado e ser solto, não. A Bíblia fala que passaram-se 2 anos inteiros, 2 anos completos, e José ainda estava na cadeia. Só que lá na cadeia Deus começa a trabalhar de novo. Então vocês vejam, eu não sei quanto tempo ele ficou na casa de Potifar, mas ficou 2 anos na cadeia, isso a Bíblia informa. Então agora Deus começa a trabalhar. Então, 2 anos, você dizer, 2 anos é nada. Mas se você pegar 2 anos e multiplicar, né, cada ano por 365 dias, então vai dar aí 700 e tantos dias. E sabendo que esses dias têm 24 horas cada dia. Então, queridos, é o tempo que passa, é o tempo que vai voando e não acontece nada. A gente continua no problema, continua na dificuldade, lembrando da promessa do Senhor, das promessas que Ele fez para nós, mas a gente não vê mudança. A gente nada, muito pelo contrário, as coisas só vão dificultando cada vez mais. Só que lá na cadeia, o faraó, a maior autoridade do Egito, teve um sonho. E, aliás, antes os padeiros, o padeiro e o copeiro-mor do rei, né, do faraó, o rei do Egito, sonharam e José interpretou o sonho deles. E da maneira como José interpretou, aconteceu literalmente, porque era Deus revelando para ele. E dali uns dias o próprio faraó também sonhou e ficou perturbado com o sonho que ele teve. Então ele chega ao conhecimento dele que tinha um prisioneiro que tinha este dom de interpretar sonhos. E ele manda chamar, e José interpretou e ele viu que era real, que era verdadeiro. Então ele traz José agora para dentro do império, e o que o rei sonhou é que haveria, né, segundo a interpretação de José, que haveria 7 anos de fartura na terra, né, na terra do Egito, e depois viriam 7 anos de fome. E José deu ideia como resolver este problema, como salvar essa situação. Então, do jeito que ele falou, aconteceu. Aí, vindo a fome para a terra, lá em Canaã, onde habitava Jacó, o pai de José e seus irmãos, que o venderam para o Egito, bateu a fome lá também. E a notícia correu que no Egito tinha um governador, uma pessoa que era a segunda maior autoridade no Egito, que tinha alimento suficiente para alimentar todo mundo daqueles dias. Então Jacó manda os seus filhos irem para lá. Agora, quando eles chegaram, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Então nem se lembraram do sonho, coisa nenhuma. Mas quando eles chegaram lá, José era semelhante ao faraó, em suas vestimentas, em seu poder, autoridade. E os irmãos, então, começaram a chamá-los de Senhor, de meu Senhor, e como é praxe, né, todo servo curva-se diante do seu Senhor, né, prostra-se diante do seu Senhor. Então, esta é a palavra, saindo do fundo do poço para ir ao topo. Jamais os irmãos de José imaginariam que José viesse ser cabeça na sua casa, governando de uma outra nação, com amplo poder e autoridade, e viesse fazer cumprir exatamente o que Deus disse que aconteceria. Então, queridos, a palavra desta tarde para nós é uma palavra de incentivo, de estímulo, porque eu sei, eu estou em luta, eu estou em dificuldade, meu trabalho caiu muito, hoje eu estou ganhando a metade do que eu ganhava até recente,
E as despesas aumentaram, porque subiu tudo, subiu gasolina, subiu os pedágios, tudo, a manutenção do carro. Então é uma dificuldade que a gente tem. Só que a gente sabe que o Senhor está no comando, está no controle, então a gente fica privado de uma coisa, privado de outra, mas entendendo que Deus está no comando e que a qualquer momento Ele vira o nosso cativeiro, Ele vira essa situação e a gente começa a se dar bem novamente. Então, o que nós precisamos no momento de crise, no momento de dificuldade, é termos paz, tranquilidade, confiança e plena fé, fé absoluta no Deus que nós servimos, que é o Deus real e verdadeiro e que faz aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Então José, agora chegou a vez de José, né? O que me chama a atenção aqui nesses detalhes é que no dia que José clamou, implorou para que eles não vendessem ele para o Egito, que deixasse ele voltar para o pai, eles riram, zombaram, não tiveram dó, não tiveram compaixão nenhuma do seu irmão, sangue do seu sangue. Veja que maldade, como que o inimigo cega a mente de alguém que tem inveja. A inveja é um sentimento horrível, terrível, muito perigoso mesmo. Então, eles mesmos dizem depois, eu não tenho como ler as referências aqui, porque o tempo não permite, mas eles falavam entre eles. Eles não sabiam que era José, também não sabiam que ele, né, falava o hebraico. Eles começaram ali, entre eles falaram, você vê, a gente bem viu a angústia do nosso irmão, quando ele suplicava para a gente não fazer aquilo com ele. E agora nós estamos pagando, agora nós estamos colhendo o que nós plantamos. E José entendendo tudo aquilo, mas judiando. José deu uma castigadinha legal neles também. Ele sofreu lá atrás, mas agora ele fez os seus irmãos sentirem um pouco do que ele sentiu lá também. E eles começaram entre eles a fazer vários comentários, comentando, e José foi ouvindo tudo aquilo, mas esperando a hora certa para se revelar. E castigou. Ele colocou, né, o dinheiro de volta nos sacos que eles trouxeram para levar na mercadoria, comida lá para Canaã. E na segunda vez ele ainda judiou mais ainda, porque os caras viram o dinheiro e já falaram, não, leva de volta. Leva o dinheiro de volta da primeira compra, leva mais dinheiro para a segunda compra, leva também presentes para o Senhor da terra. Veja que ali, quando Deus deu sonho para José, não era só os irmãos, era o pai, a mãe e os irmãos, né? Então era toda a família, e agora se cumpre, a mãe já havia morrido. Nesse tempo a mãe já havia morrido, a mãe de José, né? Morreu no parto do seu irmão caçula, e agora então ele vai colocar a caneca, né, em que ele bebia o vinho, justamente no saco que pertencia ao seu irmão caçula, tudo proposital, e logo mandou os guardas atrás para pegar. Então vocês imaginam a agonia dos irmãos de José quando viram aquilo, porque Jacó não queria liberar de jeito nenhum a vida de Benjamim. Não, eu já perdi José, morreu meu filho, nunca mais ouvi, e agora se for esse, acontecer alguma coisa com ele, eu vou para a sepultura com dores eternas, né? Não vou suportar mais esse golpe. Então, quando eles viram que estava lá, e voltou todo mundo voltou para se justificar, e José falou, não, vocês estão liberados, vocês podem ir, quem vai ficar preso é aquele no saco onde estava a sua mercadoria e a caneca que eu bebo. Vocês não sabem que uma pessoa como eu, de autoridade como a minha, muito bem adivinha através desta caneca, através deste vaso? Então vocês foram loucos em fazer isso. Aí Judá, que foi o que teve a ideia, né, de vendê-lo para o Egito como escravo, falou, não, senhor, eu quero ficar servo do Senhor, mas libere esse menino. Ele contou a história, inclusive a história de José. Mas até então ele não sabia que era José.
Aí, diante de tudo aquilo, José não aguentou, né? Ele se retirou para um lugar mais afastado e chorou muito. E depois ele se identificou, né? Eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Aí eles tremeram na base, falou, agora estamos perdidos. Ele falou, não, mas fica tranquilo, não se incomoda, foi Deus que fez isto. Deus fez isso para salvar nossa família. Aí contou toda a história do que aconteceu, e já tinham passado 2 anos, né, de fome, mas ainda teria mais 5 anos pela frente. Então ele falou, vai lá, agora você traga o pai, né, traga toda a família, e vocês vão viver aqui comigo. Mas eu creio que deu para entender, né? Nós compreendemos perfeitamente que Deus trabalha. E angústia, queridos irmãos, é uma coisa que todo ser humano sofre. Quando entra em dificuldade, bate angústia. E quando bate angústia em nós, fica difícil até para raciocinar, né? O que eu faço agora? Então, por que a pessoa vai à depressão? A pessoa entra em depressão. Porque primeiro vem a opressão, é uma situação que te oprime, e depois de oprimido você se deprime. E há um risco maior ainda, né, que uma pessoa deprimida, normalmente o inimigo se aproveita da fraqueza da pessoa e pode se apossar dessa pessoa. Então a pessoa passa de oprimido para deprimido, de deprimido para possessivo, possesso, né? Possesso. Ele se torna possesso do inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado no começo da luta, no começo da prova, porque há sinais, né? Como no trânsito. Tem lá o sinaleiro com 3 cores diferentes, né? Vermelho, amarelo e verde. O vermelho todo mundo sabe que não pode passar. Ali deu vermelho, tem que parar onde estiver. Às vezes a gente para já em cima da faixa ou até ultrapassa a faixa onde deve se parar, mas você parou, você não passou. Não passou dos limites. Mas quando vem o amarelo, é justamente um aviso, ó, vai ficar vermelho. Está no verde, você vem numa velocidade alta para querer passar no verde, mas antes que dê tempo, vem o sinal amarelo para falar, não vai, que não vai dar tempo. Mas tem muita gente atrevida, né? Muita gente teimosa que transgride, que não obedece os sinais. Aí o que acontece? Abriu, vai fechar para você e abrir para o outro. Abriu, o cara saiu com tudo e você que não parou vão se chocar. Haverá um confronto e haverá uma batida, uma pancada e às vezes até com fatalidades, né? Muitas vezes pessoa perdendo a vida, vindo a óbito em acidentes no trânsito mesmo, não é só na estrada não, é na cidade, no trânsito normal ali, corriqueiro diário. Então, queridos, na nossa mente também tem um semáforo, está lá o vermelho, o amarelo e o verde. Está verde, está limpo, né? Está beleza, pode passar despreocupado. Se alguém passar, você no verde, alguém cruzar o teu caminho, essa pessoa é que vai sofrer as consequências. Você está certo, você estava autorizado a ir em frente. Então, na vida espiritual não é diferente, é assim também. Mas, às vezes, bate a dúvida, né? Será que isso aqui é certo? Será que é errado? Se eu fizer isso aqui, eu vou ofender a Deus, ou ele não vai se importar, ele não dá valor para essas coisas? Será que eu posso? É o sinal amarelo, aí tem que ter responsabilidade, né? Como no trânsito, às vezes dá o amarelo, a gente sabe que dá tempo de passar. E vai, e não dá nada, não acontece nada, mas às vezes não dá. E aí não tem desculpa. Ah, mas estava amarelo. Pois é, no amarelo é para você parar, não é para arriscar passar. E se tiver vermelho mesmo, aí aqui não pode mesmo. Então, quando a gente entra em dificuldade, que começa a ver essas preocupações, essas ansiedades, e dali a pouco a gente vai ficando meio jururu, vai ficando bem disposto, vai perdendo aquela vontade de trabalhar, né? Vai ficando pelos cantos, só quer dormir e toda hora está sonolento. Isso é um aviso que nós estamos em perigo. Então é nesta hora, meus amados, que nós temos que nos apegarmos a Deus,
a palavra de Deus e termos atitudes que nos tira dessa situação. Às vezes demora, mas você está lutando para sair. Veja que quando José estava preso na cadeia, que o copeiro e o padeiro sonharam, ele interpretou e ele falou, olha, o padeiro vai morrer. Este é o sonho, ele vai morrer, você vai ser enforcado. E falou para o copeiro, você vai voltar a ser o copeiro do rei. Agora, por favor, quando você estiver com ele lá, fala para ele quem sou eu, porque na cadeia todo mundo é gente boa, né? Às vezes a pessoa é presa inocente, e quando ele fala que é inocente, todo mundo ri na cara dele. Fala, não, aqui todo mundo é inocente. Mas tem realmente os inocentes. Então é como se José falasse para aquele copeiro, olha, você me conhece. Você sabe do meu comportamento, do meu procedimento. Eu fui vítima de uma cilada, de uma mentira, de uma calúnia. Por favor, interceda por mim junto ao faraó. E o copeiro, não, tranquilo, deixa comigo. Claro, o cara está doido para sair dali, faz qualquer promessa, mas esqueceu. Passaram mais 2 anos, e Deus teve que entrar, o próprio Deus, né, com providências, para que fosse lembrado de José. Então, eu quero dizer para você que mesmo a gente lutando para sair deste beco sem saída, a gente vai ter que permanecer na luta por um tempo que a gente não sabe. No caso de José foram 2 anos, 2 anos. Mas o tempo dele de prova, ele foi vendido com 17 anos. E ele subiu ao poder com 30, então foram 13 anos das mais diversas circunstâncias na vida dele. Então nós estamos vivendo, já estamos vivendo tempo de dificuldade. Eu fico impressionado, nunca me chamou a atenção, nunca. Toda a vida eu vou no mercado, compro, faço uma lista do que eu preciso comprar, eu compro, pago, tranquilo. Nunca me deu nenhuma reação ao pagar aquilo que comprei. Mais de 1 mês para cá, eu tenho me chamado a atenção. Subiu muito, queridos. Subiu muito. Uma compra que normalmente ficava aí em $80, $100, agora 150, 170 e às vezes até mais. Isso no mercado. A gasolina subiu, pedágio, eu pagava $85, agora subiu para 205, quase triplicou. Então vocês veem, e o ganho caiu. E o pior é que as previsões dos especialistas, dos economistas, dos políticos que estão por dentro de tudo, a previsão para esse 2023 será de escassez, de falta de comida, falta de alimento. Então a gente tem que estar preparado para isso, muito bem preparado, para não entrar em desespero. Não entrar em desespero. Para o justo, há sempre uma saída. Sempre. Davi falou, olha, eu fui um jovenzinho, com experiências profundas com Deus. Hoje eu já estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando vem o aperto, e houve já situações terríveis de fome na terra, e tudo mostra, né, que poderá vir aí um ano difícil, muito difícil. Mas para quem tem Jesus Cristo como Senhor, tudo vai bem, tudo vai bem. Às vezes vai custar a liberdade de alguém, às vezes vai custar a vida de alguém, mas Deus não muda. E o que nós temos que ter certeza plena, convicção plena, é que nós estamos em paz com Jesus Cristo. Não há nada que acusa a nossa mente, a nossa consciência, de que ofendemos o Senhor e estamos rejeitados por Ele. Não. Nós temos que viver. Se estiver tudo bem, tudo em fartura e abundância, amém. Mas seremos sendo fiel ao Senhor. Mas se vir o aperto, entendamos que Ele continua sendo Deus e que Ele sabe. E às vezes, para Deus castigar um rei, Ele castiga todo o povo. Lembra quando o povo foi levado cativo para a Babilônia?
E lembra que ficou a ralé, a pobreza ficou lá em Judá, eles não foram levados porque não servia para nada, e veio fome sobre a terra, então já eram pobres. E agora, com fome, com necessidades, ficaram miseráveis naquela terra. Mas não morreram, não pereceram, porque Deus sabe como cuidar. Sempre haverá uma saída, sempre haverá um escape vindo da parte de Deus. A nossa oração é para que Deus tenha misericórdia e nos livre deste momento e dessa situação, que não venha acontecer para nós, nem para nossos filhos, nossos netos. Mas o que eu estou falando pela palavra de Deus é que, se acontecer, você já sabe que não adianta se revoltar contra Deus. Não adianta virar as costas para Deus, já que Deus permitiu, não teve misericórdia de nós, eu não quero nada com esse Deus. Isso é loucura. É loucura. Porque de barriga cheia ou morrendo de fome, todos nós um dia morreremos. Todos. Alguns mais velhos, outros mais novos, até jovens, mas todos nascemos para morrer. É a herança do pecado. Agora, para quem está em Cristo, há uma vida eterna de gozo e alegria incomparável, incomparável. Então, meus irmãos, nós precisamos ler mais a Bíblia Sagrada, meditar no que lemos, que o Espírito Santo revela, ensina, e ver menos porcariada. A gente está vendo aí hoje na mídia tanta informação, né, com relação à situação que ficou o Brasil, né, depois das eleições, que a gente vai se sentindo mal. Chegou uma hora que não tem como, é muita informação para a nossa mente, e informações depreciativas, deprimentes. E quando a gente menos espera, a gente está perdendo sono, começa a entrar em desespero. Então, se a gente ficar na palavra de Deus, é o contrário, o efeito é o contrário. A gente vai ficando cada vez mais alegre, cada vez mais feliz, porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. E a nossa alma é a sede das nossas emoções. É aí que fica a alegria, a tristeza, o aborrecimento, a felicidade, tudo está na nossa alma. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que nós estejamos preparados para receber a bênção, mas se vir a prova, Ele continua sendo Deus e nós continuamos servindo a Ele, independente de circunstâncias. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vou encerrar aqui e na próxima segunda-feira nós voltamos com mais uma palavra para a edificação da nossa fé. Tá bom? Querido Deus, amado Pai, nós ministramos a Tua palavra, mostrando que o Senhor está presente quando nós chegamos no fundo do poço, quando não há mais nenhuma saída à nossa vista, Pai, aos nossos olhos, não há solução, não há a menor condição de salvação, de livramento, mas o Senhor trabalha, envolvendo muitas vezes aqueles mesmos que nos lançaram na cova, que nos lançaram no poço, para fazer alguma coisa para nos tirar dali. E ainda que saindo dali vamos para outro lugar de prova, prova diferente, mas continua sendo prova, lá também o Senhor está presente, os teus olhos estão voltados para nós, e no tempo do Senhor, tu vais levantar alguém para interceder em nosso favor. E assim, no tempo do Senhor, chegaremos ao lugar determinado por ti, e o Senhor fará maravilhas em nós e através de nós, porque tu és Deus imutável, incomparável. Então, Senhor, nos ajuda nesta tarde, todos que ouviram esta palavra, aqueles que virão a ouvir, que sejamos edificados pelo poder da tua palavra e pelo poder da fé, que nos faz mais que vencedores. Assim nós pedimos e agradecemos tudo em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, meus amados. Então, Deus abençoe a toda a continuação aí do teu dia, a noite, amanhã e a semana. E orem por mim, para que Deus abençoe meu trabalho. Ficou bastante difícil, caiu muito, as despesas aumentaram e os ganhos diminuíram, mas eu estou em paz, eu estou tranquilo.
e sei que Deus está no comando e no controle. Até aqui, o Senhor tem me ajudado, não tem faltado nada e não vai faltar, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que venham as provas, vem também a solução. E eu quero encerrar dizendo que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E juntos nós dizemos amém.